perguntar aqui se o professor já vivenciou, vendo ali a imprensa paulista, falando aí sobre o cangaço novo, não sei se o Bolt tem acompanhado. Sim, o novo cangaço. Quando fala em cangaço novo, né? A Débora, ela vai torcer não vou dizer que vai torcer o bigode, mas vai torcer o nariz, né? Ou não, depende do que você vai falar. Do cangaço novo, o símbolo do cangaço novo é aqui da região, né, professor? Sim. O símbolo do cangaço novo é da região. Não sei se você sabe, Débora. Ele faleceu tem alguns anos. Lampião? Não, Lampião é do cangaço. Tradicional. Tá falando Esse de quem? é o tradicional, é o cangaço. Esse cangaço é o Nutella, o novo. O outro é o. Isso, raiz. É o raiz, Lampião do raiz. Ali mais da região de Souto Soares? Isso, Já sei de quem está falando. muito bem. Então, E a gente percebe ali a imprensa paulista com todo aquele alvoroço e tal, porque foi filmado, né? Sim. O material tá... Pode trazer as imagens na tela aí pra gente, Daí. E aquela pergunta que eu vou fazer, não sei se a Débora tava por aqui, essas imagens que você tá acompanhando, é um carro forte, né? Que explodiram, foi assaltado lá em São Paulo, interior de São Paulo. Pegou, foram 2 cidades, carro forte, e uma cidade, um banco, né? Correto. E aí aquela perguntinha que a gente sempre lembra quando acontece um fato, né? Eu sempre pergunto às pessoas, onde você estava no fato do 11, né? De setembro, do caso das torres gêmeas, né? Ou Trade Center. Aí todo mundo sabe, eu estava em tal lugar, porque marcou. Onde você estava, professor? O professor já estava em Ceabra no dia que o banco de Ceabra... Não. Né? O pessoal ainda invadiu não. A agência com aquele terror na cidade, aquele rebu e todo mundo no WhatsApp e tal. Então você não estava em Ceabra? Não. Você não viveu nada parecido? Não. É algo diferente. Com exceção em Serra Preta, no Distrito do Bravo, houve um assalto ao caixa, 2 horas da manhã, chamou então foi a parecido, atenção. Professor. Foi parecido, mas a gente não presenciou necessariamente cada um a com a sua proporção, né? Isso, cada um com sua proporção, a gente só presenciou a explosão e todas as pessoas saíram das suas casas por volta de 2h30, 3 horas da manhã e se dirigiram até o centro da cidade, onde se depararam com o caixa do Bradesco então só estourado. Teve a explosão lá em Serra Preta. Só a explosão aqui não, e nem rastro dos bandidos. Aqui foi tensão. E dinheiro pegando fogo, inclusive. As pessoas brincam que chegaram tarde e as notas não deram para ser aproveitadas, embora não deveriam tocar naquelas notas. É difícil. E você, Débora? Tava por onde? Tava aqui em Ceabra já? Tava em casa, já tava aqui. Tava acompanhando pela rede social ou já tava dormindo? Perdeu. Eu tava tentando falar com a minha irmã, porque ela mora aqui no bairro Vermelho e foi uma das rotas, né? Que alguns carros passaram. E aí, como é que foi? A rede social tava um alvoroço, ela né? pensando em ir pra debaixo Qual foi o ano, Neisvaldo? Traz o ano. Você lembra o ano, Débora? Bom, te ajuda aí. Você lembra o ano? 2018. Mas foi diferente, né? Porque a gente ouvia falando em assalto na região toda e a gente sempre comentava nos barzinhos que Ceabra não queria acontecer. Por quê? Por causa da rodoviária, né? Como tem a 29ª aqui implantada, tal. Nunca vai acontecer em Ceabra, não. Nunca, diga nunca. E a quantidade de tiros, né? Isso é isso que eu falo. E nos bairros, né? Aqui mesmo no posto, próximo ao posto, tinha uma pessoa dando tiro. E eu com aquele tino do jornalismo, da comunicação. Imagina. Onde você tava, Nerisvaldo? Curiando, rapaz, vendo o pessoal. Como é que pode? A loucura, coragem, a loucura do ser humano, rapaz. Eu tô vendo ali, ó. Tá lá aquele. Só olhando também, porque eu não ia filmar. Fala-se que em cada rua onde se tinha policiais morando, tinha policiais não, meliantes atirando nas ruas onde tinha policiais morando. Assim mais precisamente, né? Dia 3 de fevereiro de 2016. Você tinha que ter mandado pra Bolt, professor. Aí até tá quebrando o acordo aqui da gente. Essas coisas tem que ter parceria. Pra justamente inibir a saída, né, desses agentes de suas casas, pra não ter uma resposta ali pronta. E assim, era engraçado. Bolt, então onde você estava, Bolt, nesse 2016? Eu tinha acabado de entrar em casa, eu tava vindo da rádio na época. Vixe, Bolt, então quase você passou pela rua, né? Quase eu dou uma de Getúlio, quase eu... 2016, um dia histórico pra Ceabra, né? Correto. Histórico. Ninguém saiu de casa nessa noite. Me lembro das narrações ilustrativas de Tauema Raia. No áudio, né? No áudio de Tauema. Tauema que trouxe um áudio. A gente no outro dia foi uma audiência assim enorme. E as pessoas cedo contabilizando as cápsulas. Isso, que tem, né? E todo mundo olha o tamanho disso aqui. Então foi um dia histórico, como foi o dia também da morte
Me ajuda o nome, professor? Zé de Lessa. De Zé de Lessa aqui também. Um dia histórico. O pessoal da polícia não gosta que a gente fala isso, que foi um dia histórico, mas foi porque fechou tudo. Parou tudo. Ou você vai dizer que o seu comércio iria abrir nesse dia? Só tinha o Chapada News na rua. Só tinha gente na rua, realmente. Mas... Só tinha o Chapada News nas ruas da cidade mostrando, né, os comércios da cidade que não abriram. Foi aquele dia e o dia no período da pandemia, né? Que foram dias marcantes, assim, porque foram fatos que a gente aqui no interior, e principalmente em Ceabra, não tinha noção da força do crime organizado aqui também, na nossa cidade. Porque a gente percebe a força do crime organizado, às vezes ali, né, por uma questão da venda de um entorpecente, de quando é... Só que neste dia a gente percebeu que o Estado, com todo respeito a quem está nos ouvindo e pensa diferente, que o Estado também não tem força no interior, né? E que o crime organizado também tinha uma força enorme. 15 homens armados chegaram a bordo de 4 veículos e usaram explosivos contra a agência bancária. Ou seja, 15 homens fortemente armados. Foi esse fato aí em 2016 aqui em Ceabra. E você que está nos acompanhando aí, que está assistindo pelo YouTube, pelo Face, pelo rádio, estava onde? A gente trouxe isso aqui porque é o assunto, né, na mídia lá em São Paulo, principalmente em São Paulo. Eles estão super, né, assim, abismados com o que aconteceu. Aliás, tem até uma série na Netflix, né? Sim, contando essa história, né? A série da Netflix, do fato que começou lá em Pernambuco. O Zé de Lessa trouxe aqui para nossa região, né? Fortaleceu aqui a região e se espalhou pelo Brasil. E olha, lá em São Paulo agora, que é onde, né, o pessoal mexe no colorinho para falar da segurança e tal. Sim. Olha o crime organizado com um cangaço novo, as ações do cangaço novo. Embora São Paulo já deu uma olhada assim, mais ou menos, com uma atenção a mais, principalmente a mídia, quando aconteceu aquele roubo lá em Criciúma, né? Que teve em 2020, com um novo cangaço, que explodiram 2 agências na época, foram várias pessoas, a polícia não pôde fazer nada, eles fugiram. Explodiram, entraram numa agência também. Então, naquela época ali, o novo cangaço ele já surgia. Porque para o pessoal entender do novo cangaço, da ação, a diferença do novo cangaço é porque você usa as pessoas como escudo humano, né? Coloca em cima da carroceria dos carros. Eu me incomodo muito aproveitar o ensejo quando a gente utiliza essa expressão cangaço. Porque o cangaço, dentro de um contexto histórico, dentro de um contexto aí, Débora, presta atenção, da história Débora. Velha, da República qualquer coisa Velha. Você já entra, Débora. Calma, Neisal. Não, mas presta atenção. Joga gasolina antes da hora, não. Isso, dentro de um contexto histórico, o cangaço fazia algumas ações, mas eram ações de acordo com o sistema político vigente daquela época, que era o sistema dos coronéis. Era uma maneira de afrontar esse sistema, o qual os mais pobres não tinham oportunidade, e o cangaço procurava, de uma certa forma, fazer aí essa distribuição de objetos, distribuição de renda, agora, é claro, utilizando uma metodologia a qual não é indicada e que não é legal, principalmente os crimes, os assaltos, muitas vezes a violência, a morte, enfim, principalmente a figura do Lampião, que ficou muito consagrado como um bandido, mas a gente precisa entender o tipo de bandido dentro do contexto da época. Quando a gente fala cangaço, eu gosto sempre de fazer essa ressalva pensando o cangaço, a importância social que o cangaço teve, agora é claro, dentro daquele contexto do coronelismo, que foi bem presente, inclusive aqui no território da Chapada Diamantina, porque a opressão era feita pelos coronéis e não necessariamente pelo cangaço, que era uma força de tentar resistir à opressão que era imposta à sociedade, sobretudo as cidades do interior, aqui no território do Nordeste, agora pensando. E que nós, os chapadeiros, o diga, né? Quer comentar algo, Débora? Como você ainda vive, ainda respira isso, eu não sei, né? Mas, pois não, Débora. Bom, São Paulo hoje é algo que tem que ser analisado com muita cautela. O que acontece? O Estado, ele tenta, como é que eu vou dizer, cortar as forças do crime organizado, como dificultando, né, as ações, né, do crime, e com isso enfraquecendo. E todo mundo sabe que precisa de dinheiro, né? É uma atividade que precisa de muito dinheiro. Então, tem a Baixada Santista, que está tendo sempre operações, a gente está acompanhando. Salvo engano, hoje também está tendo a operação da Polícia Federal no que diz respeito aos transportes públicos, que tem uma relação, né, com o PCC. Então, ao passo que o Estado ele avança contra o crime organizado, é claro que vai haver uma resposta do outro lado, né? Eles precisam de dinheiro para poder manter ali a sua atividade. Então, eu acredito que o Estado vai responder sim à altura. Como eu sempre falo aqui, nós temos o Guilherme Derrite à frente da pasta de segurança pública, que é alguém que entende de fato de segurança pública
e que está fazendo um bom desempenho à frente. Muito bem, Agora, muito bem. Fala, acho, Bolt. acho que se muito João, se tá deve, contigo aí, viu? Vamos muito lá. se deve a essa questão do cangaço e essa questão da gente falar sobre isso. É sobre a figura de Lampião como um todo. É porque, por mais que ele tivesse essas questões, tem um outro lado também, inclusive tem um livro até de Maria Bonita, o Cangaço em uma perspectiva feminina, que fala sobre as torturas de Lampiões quando ele não... De Lampião. Exatamente, quando ele falava sobre principalmente os rivais, né, que era as esposas de seus rivais, o quanto ele fazia, o quanto ele judiava também. Então assim, ele era, de um lado ele tentava fazer essa distribuição, mas também se comprometeu muito com essa questão Débora da violência. não falou, Bolt Então, falou, Bruno, tá vendo? acho que Débora não por entrou isso na que questão, tem aí essa Bolt já figura. veio, já entrou na questão. Pois não, Bolt? Por isso Trouxe que tem o essa outro figura lado de do Lampião. Trouxe um cangaço. outro lado do cangaço aí. Exatamente. Do antigo. Do antigo É, cangaço. do antigo cangaço. Do Mas era antigo. isso que o professor trouxe uma posição, o Bolt já trouxe a outra, mas tá valendo então.